apesar dele estar flutuando ali, ele tem um peso, tá? Esses 100 km de ar sobre a minha cabeça. Isso aí está empurrando, a gente pode não sentir porque nós estamos adaptados à pressão atmosférica do nosso planeta, tá? Mas ali está fazendo uma pressão sobre a minha cabeça. É essa pressão sobre a minha cabeça que eu vou chamar de essa força, né? Desculpa. Ela está exercendo uma força ali em cima da minha cabeça. É essa força que eu vou chamar de pressão, no caso, pressão atmosférica. Bom, aí aqui está descrito, tá, o conceito, né? É o peso, pressão atmosférica é o peso exercido por uma coluna de ar da atmosfera sobre um corpo. Aqui nós temos no desenho, se eu pegar toda a coluna de ar em cima de um corpo que está na superfície, ela vai ter uma medida, tá? Essa medida de pressão atmosférica ou pressão, ela pode se chamar ATM, eu vou botar mais à frente, ATM ou bar ou PSI, são medidas de pressão. Então, se eu tenho essa coluna completa acima da minha cabeça, já que eu estou aqui a nível de solo, eu tenho uma atmosfera em cima de mim, correto? Mas o que acontece? Se eu tiver a 0 metros de altitude, que seria o nível do mar, eu tenho uma atmosfera sobre a minha cabeça. Agora, se eu tiver em algum local bem mais alto, aqui no exemplo está 860 metros, São Paulo, mas vamos dizer que nós estamos lá no Everest, lá no Monte Everest, que tem 8.000 quilômetros, 8.000 metros, né? 8 quilômetros. Então, lá a pressão atmosférica é bem menor, porque eu vou estar mais alto, o tamanho da coluna da atmosfera vai ser menor, e ela vai exercer um peso menor sobre o corpo que tiver ali. Então, a pressão, a gente pode deduzir também que a pressão atmosférica, ela diminui na medida em que nós vamos subindo na atmosfera. Tá? Ela tem uma relação com a altitude. Se eu for subindo e indo para um local, quanto mais alto esse local for, menor vai ser a minha pressão atmosférica. Ok? Aqui eu estou falando sobre as unidades de medida de pressão. A gente pode medir pressão em ATM, que é um acrônico de atmosfera, e a gente já viu como é isso. Ou bar, que é uma medida usada muito em compressores, e existem outras, PSI. Outra propriedade do ar é a compressibilidade. O nosso ar, nós podemos comprimir ele. Olha, quando eu aumento a densidade aqui dentro do meu quarto, na verdade, eu estou jogando um volume maior de ar aqui para dentro, eu estou comprimindo o ar que está aqui, né? Eu vou estar colocando mais moléculas do que o normal dentro de um recipiente. O nome disso é compressibilidade. Por que a gente consegue fazer isso? Porque o ar tem essa propriedade. Ele pode ser comprimido, conforme está aqui. Eu tenho um volume e eu posso empurrar aquilo ali estaria vedado, né? Aquele êmbolo, que é o nome dessa peça que empurra, ele estaria vedado e ele vai comprimir as moléculas que estão ali dentro. E aqui está o conceito de compressibilidade, né? A capacidade que o ar tem de ser comprimido. Aí nós temos também o contrário disso, que é a expansibilidade. Da mesma forma que eu posso comprimir o ar, eu também posso expandir. Vamos pegar o exemplo da expansibilidade. É a capacidade do ar tem de ser expandido. Tá? Eu posso colocar uma quantidade de moléculas dentro de um balão, ok? Um balão. E eu pegar esse balão e começar a esticar ele. Aqui está redondinho, mas redondinho vai ser difícil você conseguir expandir ele, né? Dá a impressão que ele está cheio.
Você jogou mais ar ali dentro. Mas digamos que você não jogue mais ar ali dentro, aquilo ali está fechado, e você pegou aquela borracha e começou a esticar. Na verdade, você está expandindo o ar ali para um volume maior. Tá? Porque ele permite que você faça essa expansão. Tá? É uma propriedade dele. Ó, aqui nós temos outro exemplo de expansibilidade e compressibilidade. Eu coloco uma seringa, tá? Com um determinado volume, e eu puxo fecho uma ponta da seringa e puxo o outro lado, o êmbolo. Então ele vai expandir aquele ar que está ali. Claro que esse ar vai ficar menos denso, mas eu consigo expandir. Você não consegue fazer isso em um material sólido. E o contrário, que é a compressibilidade. Eu tenho um volume ali dentro daquela seringa, eu fecho um lado e aperto, eu vou estar comprimindo aquele ar ali dentro. E os balõezinhos vão mostrar o que vai acontecer com essas moléculas de ar que estão ali dentro. Bom, aí, sabendo dessas propriedades, é claro, existem outras propriedades. O assunto é mais extenso, tá? Mas nós vamos parar um pouquinho nesse ponto, nessas propriedades do ar. Mais à frente nós vamos ver outras propriedades e outras características do nosso ar. E vamos falar um pouquinho sobre poluição do ar. Bom, nosso ar atmosférico, ele é muito importante, claro, porque é dele que nós tiramos o oxigênio para a nossa respiração, tá? E a poluição do ar, ela acaba acarretando uma série de doenças só pela poluição. Que seria quem estaria provocando, né? O que seria não? Quem estaria provocando essa poluição? Bom, esse material que está sendo jogado aí na nossa atmosfera, poluindo. Nós temos aqui várias figuras. Uma delas mostra a queimada. A queimada controlada. Olha só, queimada controlada. A pessoa pega, ela tem uma plantação, ela já colheu o material dela, tá? O produto ali da plantação dela, e ela vai e queima aquele resto de material que está ali para poder limpar o pasto, né? Aquela área, limpar aquela área e transformar também aquele material que está, aquela palha que está ali, em matéria orgânica também, em carbono, em outros elementos que vão entrar ali no solo e vão ajudar a melhora do solo. Mas a gente acaba jogando muito material para a atmosfera, principalmente o gás carbônico. Tá? Outra ponta ali, nós temos as queimadas naturais. Então vamos fazer uma distinção. Essa primeira queimada ali, essa queimada controlada, quem executa é o homem. A segunda, não, é uma queimada natural, por causa do clima, por estar muito seco o material, e acaba gerando ali um fogo espontâneo, e isso aí ocorre até bastante no mundo. A gente tem um exemplo aí que todo ano tem esse tipo de queimada natural, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, e chega até lá as mansões dos milionários, tá? Aqui no Brasil também ocorre. Isso aí vai depender muito do clima. Se o clima estiver seco e tiver material combustível seco ali, provavelmente ele vai entrar em combustão espontânea. Provavelmente. E vai gerar essas queimadas naturais. Agora, isso aí, o grande problema, né? O grande problema da poluição são essas outras três figuras. Primeiro, os veículos. Os veículos são altamente poluentes. A queima do combustível fóssil, ela gera muito resíduo, não só o CO2, o gás carbônico, o outro gás também na base de carbono, que é o monóxido de carbono. Ela vai gerar outros gases também com nitrogênio, com enxofre, que são componentes que estão lá no combustível, e eles acabam sendo
ocorrendo a combustão do motor, né? E ele libera esse componente que vão formar dentro da nossa atmosfera, vão formar moléculas nocivas para o homem e para a vida, né? E vai gerar poluição com essas moléculas. Embaixo ali nós temos uma figura de queimadas que são feitas indiscriminadamente, não se sabe nem porquê. Ali seria um lixão e tocaram fogo nesse lixão, não sei se para ganhar espaço ou o que for, mas nós estamos jogando ali não só gás carbônico para a atmosfera, mas estamos jogando também outros materiais que às vezes não sabe nem quais são. Material químico, altamente nocivo, porque nesse lixão acaba tendo de tudo, até hospitalar, até material hospitalar, material contaminante, né? Deveria sempre ser jogado em um lixo apropriado, é incinerado, é feito todo um tratamento para se desfazer daquele lixo. Mas em muitos locais no Brasil você vê esse lixo sendo jogado lá no lixão. Então essas pessoas, primeiro de tudo, essas pessoas que trabalham ali, que vivem de pegar restos, tentar aproveitar alguma coisa do lixão, eles correm um risco muito grande. E além disso, a gente vai ter essas queimadas dentro desses lixões. Isso aqui ocorreu há pouco tempo, por exemplo, aqui em Manacapuru. O lixão pegou fogo, não se sabe se jogaram ou foi espontâneo, mas provavelmente alguém tocou fogo ali. E com isso ele acaba queimando mais coisas e conseguindo mais espaço. E a outra parte aqui, que são as fábricas, em geral, né? As fábricas que vão poluir através da queima de combustíveis fósseis, jogando diretamente na atmosfera. As fábricas mais modernas, elas possuem filtros para poder reter uma boa parte desse material, mas nunca retém tudo, sempre vai jogar lá para a atmosfera. Então, com relação a essa poluição, nós temos umas doenças que estão presentes aí, né? Normalmente são doenças pulmonares, doenças relacionadas com o sistema respiratório. Olha, você vê ali uma senhora tossindo, a outra sentindo a poluição, o rapaz tossindo também. Então são doenças relacionadas normalmente à ingestão desse ar contaminado. E temos também outro tipo de doenças, né? O nosso ar, ele também vai servir de veículo, de meio de transporte para outros organismos, tá? Outros organismos, parasitas, bactérias, vírus. Essas são as doenças veiculadas pelo ar, ou seja, doenças onde o ar se transforma em um veículo para ela, tá? E aqui eu tenho uma lista dessas doenças transmitidas pelo ar. A gente não dá para descrever, falar sobre todas, né? Mas umas aqui são bem conhecidas, como a gripe, o sarampo, tuberculose. A tuberculose é uma bactéria que ela é transportada pelo ar, a catapora, a pneumonia, que também é uma bactéria. Aí tem algumas síndromes respiratórias, difteria, tosse convulsiva, meningite, antrax. Antrax também é uma bactéria que ela se transporta pelo ar. A varíola e a varicela, entre outras. Essas são só alguns organismos ou algumas doenças que utilizam, alguns organismos e parasitas que utilizam o ar para se transportar e acaba contaminando aí o ser humano ou qualquer outra vida. Nesse ponto aí eu faria um checkpoint, tá? Onde eu iria descrever todo o aprendizado que foi feito nesse vídeo. Mas a gente já vai começar dessa maneira. Você vai fazer o checkpoint, tá? Eu normalmente coloco a palavra checkpoint em cima e na medida em que eu vou vendo o vídeo e vou achando que é importante aquela informação, eu vou descrevendo. Eu vou descrevendo em frases mesmo, como se estivesse fazendo um relatório. Eu gostaria que vocês fizessem dessa maneira. Repassem o vídeo ou
quem não anotou, né? Porque isso aí já foi falado em sala de aula para fazer dessa maneira. E vocês vão anotando. Olha, isso aqui pode cair na prova, é um dado importante, pode cair numa prova. Você vai e anota. O que isso faz? Se você fizer dessa maneira, sempre que você começar a ler essa lista novamente, vai passar esse filme na cabeça de vocês. É uma maneira de aprender, de se lembrar do vídeo com a aula, ok? Então, a gente fica por aqui hoje. Um abraço a todos e daqui a pouco tem outra aula aí no nosso canal. Se você gostou, dá aquele like, se inscreva no canal, principalmente se for meu aluno, se inscreva no canal, que é para sempre estar recebendo informações sobre novos vídeos e atividades também. Vou criar atividades onde eu vou postar vídeos com ela, como se faz, o que eu estou querendo e como se faz. Vou colocar também na descrição do vídeo um link com esse PowerPoint que foi apresentado aqui. Nossas aulas vão ter esse formato a princípio, tá? Então esse link vai servir ou para você retirar a imagem via PowerPoint, ou até para alguém que esteja vendo, um professor queira trabalhar esse conteúdo com essa matéria, com esse material, né? E poder utilizar isso em sala de aula. Tá bom? Um abraço aí a todos e fiquem bem. Até o próximo vídeo.